Eu vou usar. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Amém. Glória a Deus. Deus, que a Tua palavra nesta noite venha, Senhor, trazer em nós um fruto, ó Pai, poderoso de contrição, que nós possamos entender, ó Pai amado, as coisas pequenas que o Senhor quer nos dizer, mas que são de grande importância. Ó Deus amado, um culto é muito caro, pois cada um aqui, Senhor, deixou um pouquinho do seu tempo, os seus afazeres para estar aqui, Senhor, para poderem ouvir a Tua palavra. Então não nos deixe voltar para os nossos lares vazios, mas que nós possamos ter a certeza de que entregamos a Tua palavra, que a Tua palavra produziu em nós um fruto poderoso, Senhor, de transformação. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Esse texto é um texto que fala sobre a revelação que João tem na ilha de Patmos, e ele vem, eu não sei, né, o Apocalipse parece que não é um livro cronológico, né? Ele fala de coisas do começo, coisas do fim e coisas do meio. E agora ele está falando sobre um momento em que um anjo poderoso, um anjo glorioso, né, no primeiro versículo aqui do capítulo 10, vai dizer que esse anjo ele é vestido de uma nuvem, ele tem um rosto como o sol, ele tem um tamanho tão enorme que ele consegue colocar um pé no mar e o outro na terra. E esse anjo tem os seus pés como tochas ardentes. Então é uma criatura muito gloriosa, muito majestosa. Eu creio que ele está prefigurando o próprio Filho de Deus. Então esse anjo, ele tem a incumbência de segurar na sua mão um livrinho. A Bíblia fala que é um livro pequeno. E o João, ele fica estupefato olhando esse anjo, e então ele fala assim: olha, o que eu tenho que fazer aqui? E uma voz diz a ele: pega esse livrinho, pede para o anjo e você vai comer. E é isso que o João faz. Ele pega esse livrinho e ele come. E esse livro nada mais é do que o Evangelho. Ele é um livro pequeno. A Bíblia, meus irmãos, é um livro pequeno. Não é um livro grande. Apesar de ele ter 66 livros, ter vários autores, apesar de que ele demorou cerca de quase 1.600 anos para ser escrito, é um livro pequeno, perto de muitas enciclopédias, perto de muitas narrativas, trilogias, de muitas homílias que foram escritas ao longo da humanidade, filósofos que tiveram volumes de livros muito maiores do que a Bíblia. Mas ele, olhando para a humanidade, é um livro pequeno. Deus não tem a intenção de fazer com que a Bíblia seja uma enciclopédia, de ter resposta para tudo que nós perguntamos. Não, a Bíblia só tem o suficiente para que nós sejamos salvos. Não tem resposta para tudo, não é verdade? A Bíblia não fala, né, se teve dinossauro, se não teve, se teve terremoto, ele não fala sobre isso. Por quê? Porque não é importante, né, pastor? Não é isso que... Não é, o centro da Bíblia não é os acontecimentos cósmicos da humanidade. Ciência. O centro da Bíblia quem é? Cristo. É Cristo.
é Jesus. E então, ele fala assim, o anjo diz para ele assim, olha, vai lá e pega, né, esse livro da mão desse anjo. E ele vai lá e pega, da mão de um anjo poderoso, um anjo glorioso. Então nós vemos o seguinte, não é uma pessoa comum, é alguém poderoso, alguém que prefigura o próprio Cristo, que tem nas suas mãos este livro. E ele fala assim, vai e come. E o que nós aprendemos? A primeira coisa que a gente pode aprender é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é doce. Ela é doce para nossas almas. Ela refrigera a nossa vida. A palavra do Senhor que nós a recebemos, olha como foi glorioso quando... Por quê? Porque a palavra, como disse nosso pastor Robson, ela não é um compêndio, ela não é um monte de escritas. A palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus. Ele é o Verbo. Quando nós falamos da palavra, nós estamos partilhando o próprio Cristo para a vida das pessoas. E quando, por exemplo, Zaqueu encontrou a palavra, ele ficou tão feliz, tão glorioso, que ele falou assim, eu pego os meus bens que eu tenho e dou para todo mundo, dou para os pobres, porque agora eu encontrei o quê? O maior dos maiores tesouros. Aleluia. A Bíblia Sagrada fala de uma mulher que ela tinha muita coisa para fazer, mas quando ela se encontra com a palavra, ela fica tão embasbacada com a palavra que ela para tudo que tem que fazer e fica só ouvindo Jesus falar, e aquilo tudo enche o coração daquela mulher. O profeta Jeremias, no capítulo 15, 16, fala bem assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e elas foram o gozo e a alegria da minha alma, porque pelo teu nome eu me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias foi capaz de enfrentar toda uma civilização, um reino, toda uma oposição por causa desse nome. No Salmo 119, que nós não lemos, né? 119, versículo 105, está dizendo o quê? Luz para os meus caminhos é a tua palavra, é lâmpada para os meus pés. E essa palavra que nós partilhamos aqui todas as quartas, nos PGMs, no domingo, a palavra vem para nos alegrar, para nos fortalecer, para que nós recebamos do Senhor orientação para as nossas vidas. Quantas pessoas chegam na igreja abatidas, tristes, cabisbaixas, desorientadas, e a palavra começa a trazer o que? Direção, alegria, contentamento. A pessoa entra na igreja triste e volta para casa alegre, feliz. No domingo ouve a palavra, na segunda-feira já sabe o que tem que fazer. A palavra nos orienta. A palavra também, ela nos alimenta a alma, o coração. Os nossos propósitos nós colocamos diante do Senhor e às vezes oramos por um período de tempo. Eu aprendi com um pastor antigo, há muito tempo atrás, que ele dizia o seguinte: apenas você tem que fazer o quê? Orar, ler a palavra e esperar. Não faça mais nada. A resposta virá. A palavra do Senhor também, ela é um martelo que esmiuça a penha. Corações duros, corações enrugados pelo pecado, corações que não querem saber de Deus, quando são confrontados com uma palavra poderosa, uma palavra de Jesus, que encontrou aqueles homens no caminho de Emaús, que arde, que queima na alma do homem, que transforma, é capaz de transformar o traficante, transformar a prostituta, o corrupto, é capaz de pegar homens que são cheios de si e colocá-los diante de Deus e dizer: vocês precisam reconhecer que vocês não são nada. E os homens reconhecem e falam diante da tua palavra: Senhor, eu não sou nada. Mas a palavra do Senhor também, ela é, às vezes ela é amarga, às vezes também ela nos confronta, às vezes ela nos
nos faz ficar despidos de nós mesmos. Como a palavra de domingo, né? Ela confrontou, né, Robson? É uma palavra que às vezes confronta, que às vezes machuca para nos corrigir. Porque primeiro, meus irmãos, antes de construir um homem, um pecador, uma mulher com a vida destruída, primeiro, antes de fazer uma nova vida ali, ele tem que desconstruir totalmente aquela pessoa. Tem que quebrar as nossas crenças, as nossas bases. Primeiro a palavra tem que nos mover, tem que fazer em nós um barulho, um terremoto. A palavra do Senhor, ela nos confronta para que nós sejamos pessoas melhores, mas para isso, muitas vezes, ela se torna amarga. Eliseu, é difícil, porque a palavra do Senhor é doce. Porque quando nós recebemos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra, como é glorioso. Eu me lembro de quando eu recebi a Cristo como meu Salvador. Um garoto de 17 anos pregou para mim lá na empresa. Eu tinha 15, ele tinha 17. E ele falou para mim, e quando aquela palavra entrou no meu coração, eu perguntei para ele assim, então o que eu tenho que fazer? Aí ele disse para mim, você tem que receber a Cristo como teu Salvador. Mas eu já sou de Jesus, agora você tem que seguir a Jesus. E como é que eu faço? Primeira coisa, você tem que decidir a segui-lo. Você quer seguir? Eu quero seguir. Então você quer fazer isso quando? Eu quero fazer isso agora nesse momento. Então vou orar por você aqui agora, no refeitório da empresa. Aquele moço orou por mim. Eu recebi a Jesus e naquela hora eu senti que o Espírito Santo entrou na minha alma. E que alegria foi esse dia. Aleluia. Nunca mais Jesus saiu da minha alma. Aleluia. E aí eu queria falar para Jesus, para todo mundo. E era uma coisa tremenda. É isso que a palavra de Deus provoca em nós. Aleluia. Mas quando você começa a seguir Jesus, quando você começa a ouvir a palavra e obedecer a palavra, começa a ficar amargo. Por quê? Porque a palavra fala assim, meu irmão Valério, a senhora tem que perdoar quem te magoou, quem te feriu. Aí fica difícil. Aí é mais difícil. Olha, você tem agora que abrir mão da tua vaidade, do teu orgulho. Ah, mas aí tem que abrir mão, tem que abrir mão. Começa a ficar difícil. Aquele que gostava das coisas que não glorificam a Deus, que nem exaltam o nome do Senhor, que não são patentes com a palavra do Senhor, tem que abandonar essas coisas. E aí, por isso que ele falou assim, olha, é mais fácil entrar no camelo no fundo de uma agulha, é pré-figurada a palavra, mas ele está dizendo o seguinte, que é difícil muitas vezes nós abrirmos mão. Imagina, por exemplo, para um político acostumado à corrupção, acostumado a viver uma vida de promiscuidade pública, onde todo o patrimônio que ele conseguiu foi através de falcatruas, e um dia ele se depara com o Evangelho, para ele largar aquilo, para ele mudar a vida, para ele se acostumar agora com um salário pequeno, se bem que o salário de deputado não é pequeno, não é mesmo assim, né? Mas é bem menor do que eles fazem ali, né? E aí, agora já não tem mais esquema, é difícil. Imagine para uma atriz, para um ator que trabalha fazendo todo tipo de filmes que denigrem o Evangelho, filmes que promovem a pornografia, que promovem a violência, abandonar isso, e aquilo é o ganha-pão dessa pessoa. É difícil. Por isso que ele disse, aquele que quer vir após mim tem que o quê? Renunciar, negar-se a si próprio. É difícil. Receber o Evangelho é maravilhoso, é glorioso, mas seguir a Cristo às vezes é amargo. Tivemos um estudo aqui há pouco tempo, em que o Senhor houve até uma discussão, né, sobre seguir a Cristo, é sinônimo de sofrimento. Aí pode ser que às vezes as pessoas começam a achar que, por exemplo, no Brasil, por exemplo, eu acho que não é sinônimo de sofrimento. Mas tem países que, por exemplo, receber a Cristo significa você ser deserdado, significa você ser preso, pode ser que você vai perder a sua liberdade, pode ser que você vai ter que ser degolado,
Aí é mais difícil. Eu estava, há muito tempo atrás, eu parei de ver esse negócio, porque tem coisas que, antigamente, parece que essas plataformas de vídeos, elas não tinham filtro, né? E o Erivelto, meu cunhado, me mostrou um vídeo na Índia, em que uma família inteira foi pega, de cristãos, eles foram pegos por um grupo de budistas, e eles foram enterrados vivos. E enquanto faziam aquilo, eles filmavam as crianças pedindo, 3 crianças pedindo ali, pai, mãe, não deixa, e eles se espancando ali com paus, com madeiras, jogando terra em cima. E primeiro foram as crianças, e as crianças com a mãozinha, e eles empurrando, e a mãe, o pai ali com a cabeça baixa. E aí a pessoa fala, mas isso é evangelho? É sofrimento? Por isso que, se alguém me pergunta para mim, Miranda, você sofre no Brasil por ser crente? Eu não sofro, não. Nós temos liberdade, meus irmãos. Nós vamos em qualquer lugar, né? Ah, não, aí às vezes alguém está pregando o evangelho na praça, no trem, aí alguém dá um tapa na pessoa, ai que perseguição, meu irmão. Paulo foi apedrejado, Tiago foi degolado, os homens quase perderam eles perderam as suas vidas. O evangelho de Jesus, ele, para nós, às vezes ele vai ser doce, às vezes ele vai ser amargo, mas o versículo 11 diz o seguinte: importa que profetizes outra vez a muitos povos e a nações e a línguas e a reis. Não importa se você vai ser ou não perseguido, mas importa que você continue pregando o evangelho, que você continue falando do amor de Cristo, que no lugar onde você está inserido, você não baixe a bandeira do Senhor, porque no final de tudo, o Senhor diz a João, vai ser difícil, você está aqui na ilha, você está sendo aprisionado aqui, nós não sabemos o Senhor não diz para João qual vai ser o futuro, o destino dele ali, mas fala para ele, continue pregando. João tinha certeza que ele ia sair dali daquela ilha, e ele ia divulgar, porque o Senhor disse para ele, você escreve, e depois você leva para os anjos, manda para os pastores das igrejas. João sabia que ele ia sair dali, mas ele não sabia o que esperava depois dali. Agora, e nós? Meus amados, que a palavra do Senhor é cria em nós o sentimento tal que nós falamos, Senhor, não importa se nós temos que ser, ó Deus amado, apunhalados, espancados, se um dia no nosso país nos tirarem a liberdade, se um dia as igrejas foram trancadas, se um dia os pastores forem presos, se um dia as Bíblias forem queimadas, se um dia, Senhor, nossas famílias sejam divididas, mas que nós, Senhor, possamos ter um coração tão imerso na Tua Palavra, que nada disso nos afete, e que nós, onde nós estivermos, que nós continuemos pregando o Evangelho para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos amigos, e que onde nós estivermos, que nós continuamos a pregar o Evangelho, porque pode ser que daqui a um tempo as coisas apertem, e hoje nós temos a liberdade, nós temos o privilégio, nós temos a alegria de partilhar o Evangelho, e quantas coisas nos tiram fora do foco, quantas coisas são, qualquer coisa, meus irmãos, qualquer coisa, nos tiram, eu fico pensando, eu estou lá construindo, quantas vezes eu estou tão envolvido com a minha casa, com esses projetos, e eu chego aqui às vezes me arrastando, e tem dia que eu nem venho, e eu fico pensando, qualquer casamento eu não posso ir, aniversário falando, não posso ir, qualquer coisa me tira parece que me tira de Cristo, qualquer coisa me tira de Cristo, qualquer
qualquer coisa me dispersa, qualquer coisa me afasta. Não que nós temos que ser pessoas que o tempo todo fiquemos aqui como barata de igreja, né? O tempo não. Mas é que nós precisamos priorizar as nossas vidas e nós oferecemos aquilo que para nós é mais prioritário. O quanto Cristo é para mim. Aquela mulher, ela deu, aquela mulher que derramou aquele azeite aos pés da cruz, aos pés de Jesus, ela deu, meus amados, anos de trabalho na vida dela. Anos de trabalho. Ela juntou tudo que tinha e derramou aos pés da cruz. O que era que dizer com aquilo? E Jesus fala no final da parábola, né? Desculpe, no final do acontecimento. Essa mulher, ela derramou tudo que ela tinha, porque ela sentiu que ela foi perdoada de uma dívida impagável. Meus amados, nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Impagável. Se nós, daqui para o resto das nossas vidas, viéssemos em todos os cultos e houvessem 3 cultos por dia, pelo resto das nossas vidas, todos os dias, nós não pagaríamos esta dívida. Se nós orássemos todos os dias, das 6 da manhã até as 6 da tarde, nós não pagaríamos esta dívida. Se nós fizéssemos campanhas de oração, campanhas de evangelismo, trabalhos assistenciais, nós não pagaríamos esta dívida pelo que o Senhor fez por nós. Por isso que eu conclamo, eu sempre falo, Deus, que a Tua palavra no meu coração, ela exerça tal poder, Senhor, tal poder na minha alma, que ainda que muitas vezes ela possa ser amarga, que ela continue sendo viva e poderosa na minha vida. Porque em dias como este, dias comuns, uma quarta-feira, como foi dito aqui, o Senhor pode pegar você, pegar a mim e realizar um feito extraordinário. Nunca diga assim, hoje é mais um culto, hoje é só mais uma quarta-feira. Não. Fala, hoje é um dia que o Senhor fez, que Ele me deu, para poder louvar o nome dEle, para poder glorificar, partilhar da palavra dEle. E a porção de hoje é esta, que você coma a palavra do Senhor, que você deguste a palavra dEle, que você se alimente, que a Bíblia Sagrada você possa levar na sua mochila. Hoje é claro que nós não precisamos mais usar uma Bíblia física, nós temos celular, mas quando você tiver um tempo no trem, sai ali do Instagram, do WhatsApp, entra no aplicativo da Bíblia. Quando você tiver um tempinho ali na frente do banco, em vez de você ficar, vou ver o que tem aqui no Instagram, não, entra na palavra, coma a palavra, alimente o teu coração dela, porque ela vai ser alimento para a tua alma, força para os teus ossos, resposta de Deus para você, e direção para a tua alma. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que cada dia mais a palavra do Senhor arde em nossa alma, como ardia no coração daqueles discípulos do caminho de Emaús. Amém, meus irmãos? Eu queria orar por você. Amém?